Vamos seguir falando sobre Covid-19. A quarentena para os viajantes não vacinados que desembarcarem no Brasil foi adiada para 18 de dezembro. A medida que deveria entrar em vigor hoje, a partir deste sábado, mas aí o prazo mudou depois que o site oficial do Ministério da Saúde foi alvo de um ataque hacker. Sobre isso, vamos conversar a partir de agora com a Carla Domingues, epidemiologista, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender neste sábado. Doutora, obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia a vocês. Um prazer estar de novo na CNN. Doutora, queria te ouvir então. Como é que você está acompanhando e analisando esse momento de pandemia que a gente está vivendo e vê a importância desses controles mais rígidos na entrada aqui ao país? Na realidade, isso já é uma medida que os países estão adotando com o sentido de proteger a sua população, né? Como é que nós vamos evitar novas variantes e garantir que não haja surto, principalmente locais que já está com a epidemia controlada? É garantindo que tanto a sua população interna do país já esteja devidamente vacinada, quanto aqueles que entrarem no país também comprovem a sua vacinação. Então, essa deve ser uma medida que todos os países devem adotar. Doutora, as coisas mudaram, né? A comprovação de vacinação deveria ter sido implementada a partir do dia 11, agora somente a partir do dia 18. Essa semana vai influenciar em alguma coisa na disseminação da variante Ômicron aqui no país? Na realidade, né, a decisão do governo federal, né, em consonância com o Ministério da Saúde, já é uma medida muito frouxa, né, porque é uma vacinação voluntária. Quem não quiser ser vacinado vai se submeter a uma quarentena que nós não sabemos como isso vai ser controlado, se a pessoa realmente vai cumprir. Então, na minha opinião, atrás de uma semana não vai influir, porque, independente disso, as pessoas que não forem vacinadas vão poder entrar no Brasil, seja agora ou daqui uma semana. Exatamente, doutora. Queria te ouvir sobre isso. Essas pessoas não vacinadas que puderem entrar no Brasil fazendo essa quarentena curta. Se a gente pegar do aspecto científico, também pensar em comunicar saúde pública para as pessoas. Isso funciona de alguma forma? Como que vai ser feito esse controle ou não vai ser feito? Qual que é a sua avaliação sobre essa medida, esse posicionamento do governo federal? Primeiro, né, a gente tem que ter clareza que número é esse de 5 dias para fazer uma quarentena, né? Todos os estudos apontam que o período de transmissibilidade da Covid é de 10 dias. Então, nós deveríamos manter, se fosse fazer uma quarentena adequada e correta e com vigilância, seriam de 10 dias, né? Uma quarentena onde a gente soubesse aonde as pessoas estão, para que se pudesse ter o controle realmente do ir e vir dessas pessoas. Agora, a gente passou para 5 dias, sem nenhuma evidência científica de que isso funcione, né? Porque a pessoa pode transmitir a partir depois desse 5º dia, e principalmente que vai depender da pessoa tomar a decisão de fazer a quarentena, porque eu não acredito que nenhum estado brasileiro, nenhum município tenha condições de monitorar cerca de 10 mil pessoas que entram todos os dias no nosso país em voos internacionais, e principalmente que nós estamos falando de uma fronteira seca que não tem essa exigência de vacinação. Pegando esse gancho que você deu para a gente agora, doutora, a gente sabe que muitos países da Europa e do mundo estão muito aquém na vacinação, né? A Rússia, por exemplo, apenas com 40% da população vacinada. Qual a chance de turistas não vacinados conseguirem entrar aqui no Brasil? Pode até virar um ponto, né, para esse tipo de pessoa que não tomou a vacina. E qual a chance de uma nova variante surgir a partir dessas pessoas que entram no país e que não estão imunizadas? Uma nova variante, ela vai depender de duas condições fundamentais, né? Você ter uma grande quantidade de pessoas sem ter a vacinação adequada e principalmente esse grande fluxo de pessoas em aglomerações, né? Em festas, né? que podem acontecer o tempo todo. Então, como é que a gente pode evitar novas variantes? É tendo
a nossa população devidamente vacinada. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Nós temos uma cobertura vacinal hoje em torno de 65% para a segunda dose. Isso é uma média nacional. Quando nós olhamos estados da região norte, em muitos municípios, nós estamos identificando uma cobertura abaixo de 40%. Então, isso não funciona, porque essas localidades podem criar condições para que surjam novas cepas, né, com condições de transmissibilidade, mais ainda com condições de agravamento e óbito. Nós vimos o que aconteceu em Manaus no início do ano, né? Uma nova cepa fez uma transmissão gigantesca, fazendo com que depois ela se transformasse, né, na principal variante circulando no Brasil. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça, que municípios tenham baixas coberturas vacinais. Sim, agora, doutora, nesse sentido, qual é a avaliação que a senhora faz sobre a potência da variante Ômicron, pelo que a gente sabe até agora? Ela teria essa particularidade, ela conseguiria atingir essas pessoas, como a gente está lembrando dessa nova cepa em Manaus, agora que a gente já tem a vacinação, o que a gente sabe até agora sobre essa variante? O que se tem até agora é que é uma variante que ela tem um alto poder de transmissão, né? Mas ela ainda não se demonstrou uma variante com capacidade de a pessoa adoecer, evoluir para os casos graves e chegando ao óbito. Então, nós vamos ainda ter que monitorar como é que ela vai se conformar, principalmente quando ela for a principal cepa que possa estar circulando dentro dos países. Ela ainda é uma cepa, uma variante que ainda tem baixa circulação. Então, como é que a gente evita que isso possa ser um potencial de que ela possa vir a desenvolver casos graves e outros sintomas, né, que a gente chama de Covid longa, né? A pessoa, apesar de não ter gravidade, ela pode ter os sintomas perpetuando por 3, 6 meses. Então, isso também é um problema. A gente fica só preocupado com óbito e com gravidade, mas a Covid longa também é um problema individual para a pessoa, porque fica com sequela, mas principalmente para o setor saúde, porque ela tem uma sobrecarga em atender essas pessoas. A variante Ômicron, doutora, você acabou de dizer, ainda é uma variante com baixa circulação, mas mesmo assim, várias organizações farmacêuticas já estão aí correndo contra o tempo para conseguir atualizar as vacinas. A Pfizer já falou em fazer testes para uma vacina específica contra a variante Ômicron. Sinovac também é uma decisão acertada, mesmo sendo ainda uma variante de baixa circulação. Sim, o que se já identificou até esse momento, né? Que as vacinas, apesar de funcionarem, elas funcionam muito bem a partir da terceira dose. Então, isso é outro ponto importante, né? Nós estamos hoje com uma baixa cobertura vacinal, principalmente nas pessoas idosas e imunossuprimidas, né? Que têm câncer, problemas imunológicos graves, que não compareceram para tomar essa terceira dose. Então, até que a gente tenha essa mudança na vacina, essa terceira dose é a forma que nós temos de nos proteger contra essa nova variante. Sim, doutora, mas neste momento, então, o mais importante seria esse controle na entrada dos estrangeiros, na sua avaliação? Que outras estratégias também precisariam ser adotadas nesse momento? Lembrando que a gente está no fim do ano também, com todas as festas e as viagens que costumam acontecer. Nós temos que pensar que para o enfrentamento da Covid não existe uma bala mágica que resolva todas as questões. Nós temos que controlar o acesso no país, fazendo com que as pessoas tenham o exame negativo e a vacinação adequada, né, completando os esquemas completos. Nós precisamos que a nossa população interna, né, a população brasileira, complete o esquema vacinal, todos tendo a segunda dose, e aqueles que já têm a chance de receber a terceira dose, a dose de reforço, já compareçam para ser vacinado. Nós precisamos continuar utilizando máscaras, né? A máscara não pode ser abolida neste momento. E principalmente, quando nós estivermos em locais com aglomerações, nós precisamos garantir que as pessoas estejam devidamente vacinadas. Então, esse passaporte da vacinação também deve ser exigido no Brasil em locais onde vai ter aglomeração. Doutora, a nossa apresentadora do Rio de Janeiro, a Raquel Amorim, quer fazer uma pergunta para você. Diga, Raquel. Obrigada, Isabela. Bom dia, doutora Carla. A minha pergunta é o seguinte, a partir de tudo que a senhora falou agora sobre a variante Ômicron e sobre essa, vamos dizer, essa complexidade no monitoramento de viajantes, é adequado termos as festas de fim de ano? É adequado termos carnaval, a gente manter essas festas, doutora?
Olha, as festas de final de ano, eu acredito que a gente não deveria ter, porque, como eu coloquei, nós ainda não temos a população devidamente vacinada, né? Nós estamos com ainda uma média de 65%, mas em locais que ainda tem 40%. Se nós fizéssemos realmente uma grande força-tarefa, né, e conseguisse chegar no final de janeiro com toda a população devidamente vacinada e os grupos de risco com a terceira dose, eu acredito que sim, nós poderíamos ter o carnaval. Mas o que a gente está vendo? Todos os dias, diminuição do número de vacinados. Nós já chegamos a vacinar 2 milhões de pessoas por dia. Estamos vacinando em torno de 500, 800 mil pessoas por dia. Então, nessa velocidade, nós não vamos ter a nossa população devidamente vacinada até fevereiro. Então, eu acho que a gente precisa criar uma força-tarefa de resgatar esses não vacinados, de fazer com que a população entenda que, para que a gente possa voltar a ter essas grandes aglomerações, é preciso que a nossa população esteja devidamente protegida. Doutora, você está dizendo várias coisas que o governo pode fazer para minimizar essa disseminação da variante Ômicron. Você falou em vigilância de uma quarentena e uma quarentena maior de 10 dias. Quais são exatamente as táticas que o governo pode adotar em relação a essa quarentena? Seguir as pessoas que tiveram contato com pessoas que vieram do exterior, por exemplo, que tiveram contato com essas pessoas que estão infectadas, sequenciamento, como é que a gente pode fazer? Olha, não acredito que isso seja possível, né? O Brasil não tem estrutura, né, nos estados e municípios para fazer esse rastreamento, né? Eu vou te dar um exemplo, né, concreto em relação à questão do sarampo, né? Nós tivemos surtos em 2017, 2018, 2019, que fizeram com que o Brasil perdesse a certificação da área livre do sarampo, porque a gente não conseguiu rastrear os casos de sarampo e os contatos. Nós estávamos falando de 20 mil casos por ano. Como é que nós estamos falando que nós vamos dar conta agora de rastrear mais de 10 mil pessoas por dia e os seus devidos contatos, né, e saber se as pessoas estão infectando ou não? Nós não temos estrutura para isso. Por isso que o mais lógico nesse momento é realmente cobrar na entrada o passaporte da vacinação. Sim. Agora, doutora, para encerrar, queria te ouvir também sobre a circulação de outros tipos de gripe. A gente falava agora há pouco sobre muitos casos no Rio de Janeiro, por exemplo, mas não é a única cidade. É uma tendência para os próximos meses esse contágio alto de outros tipos de gripe? Olha, eu acho que nós temos que ficar atentos, né? Eu estive agora, na semana passada, num congresso uma conferência internacional de saúde pública, onde os Estados Unidos e alguns países já apontaram que estão tendo esse fenômeno de aumento de casos de influenza fora da época da sazonalidade, como está acontecendo agora. Então, por que isso aconteceu? Porque as pessoas negligenciaram a vacinação contra a influenza. Nós estávamos falando o tempo todo que precisaríamos manter elevadas coberturas vacinais. Quando a gente olha a nossa cobertura, ela está em torno de 60% no país, de novo como média. Nós devemos ter municípios que devem estar com a cobertura entre 30% e 40%. Então, como é que a gente evita que a gente tenha outras doenças evitáveis por vacinação acontecendo concomitante à Covid? É tendo elevada cobertura vacinal. Isso também é um alerta para o calendário da criança. Todas as vacinas estão com cobertura abaixo de 70%. Então, nós não podemos achar que a vacinação da Covid ela é prioritária e que o resto pode ser negligenciado. Não, nós temos que manter o nosso calendário de vacinação em dia. Então, o que é preciso? Quem não foi se vacinado ainda contra a influenza, por favor, que procure o seu serviço de saúde mais próximo e que busque a vacinação, porque é dessa forma que nós vamos evitar novos surtos em outras cidades. Recado dado. Muito obrigada, viu, doutora? A gente conversou com Carla Domingues, epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Muito obrigada e um bom final de semana para você. Eu que agradeço e um abraço de novo. Obrigada, doutora. Até a próxima.